7h22, pauta 3. Uma pesquisa apontou que 36 pontos críticos foram encontrados em rodovias que cruzam o Paraná. Parte desses trechos com problemas estão localizados em estradas que fazem parte do novo pedágio. A constatação faz parte do levantamento Radar CNT do Transporte Pontos Críticos 2023, que foi publicado nesta semana pela Confederação Nacional do Transporte. Em todo o país foram identificadas 2.648 ocorrências graves na malha rodoviária. O número representa um aumento de 1,5% no total de pontos críticos em relação a 2022. Os perigos envolvem desde quedas de barreiras e erosões na pista, buracos grandes e pontes estreitas ou caídas. Segundo a CNT, estas condições que tornam a movimentação rodoviária mais arriscada para os motoristas e para a segurança viária, além de impactar nos custos operacionais do setor de transporte. No Paraná foram verificados 36 pontos críticos. Desse total, 5 estão localizados nas PRs 092, no Norte Pioneiro, na PR 410, que é a Estrada da Graciosa, entre a região de Curitiba e o litoral. 3 trechos foram considerados problemáticos nas BRs 277 entre Curitiba e o litoral, na 376 no sentido do litoral, em Ponta Grossa e nas proximidades de Apucarana. E também na BR 476, em especial na região sul do estado, na divisa com Santa Catarina. Também foram encontrados 2 pontos críticos na BR 158 e também nas PRs 090 e 280. Além disso, pelo menos uma ocorrência grave foi registrada nas seguintes BRs: 153, 163, 369, 373, 170, também na BR-272, na 323, na 408, na BR-411, na 460 e também na 508. O Bruno Batista, diretor executivo da Confederação Nacional do Transporte, e ressaltou a urgência de investimentos na recuperação desses pontos críticos. E a solução desse problema ela é emergencial, principalmente porque existe uma série de riscos atrelados à manutenção desses pontos críticos. O primeiro deles, prejuízos financeiros, Ocorrem perdas de carga, as viagens tornam-se mais longas, se consome mais combustível, se emite mais poluentes. Além disso, existe o dano ao próprio patrimônio, ao ônibus, ao caminhão ou ao veículo particular que acaba sendo prejudicado em algum desses diversos pontos críticos. Uma segunda questão está relacionada ao prejuízo à fluidez do trânsito. São locais em que existe um estrangulamento, uma queda de velocidade, e isso é muito ruim, sobretudo em trechos em que há um maior volume de veículos. Terceiro ponto é que os pontos críticos trazem riscos à segurança. A gente está falando de acidentes, de colisões, de saída de pistas, de capotamentos. E por fim, existe um aumento no custo operacional. O consumo é maior, a manutenção cresce, e tudo isso tende a gerar prejuízos não só para o transportador, mas para a sociedade que acaba pagando a conta. Boa parte dos trechos identificados no Paraná estão incluídos aí nos lotes 1 e 2 do novo pedágio. A previsão é de que até o começo de fevereiro, os 2 consórcios vencedores dos leilões assumam as rodovias. Antes, as empresas começarem a cobrar as tarifas, elas vão ter que recuperar toda a malha rodoviária que está danificada. Esse trabalho deve começar logo depois da assinatura dos contratos de concessão. As 3 unidades da federação com os maiores números de pontos críticos em rodovias foram Minas Gerais, com 403 problemas identificados, Acre, com 385 trechos, e o Maranhão com 258 irregularidades encontradas. Já aqueles com menos problemas detectados foram o Distrito Federal, com apenas uma ocorrência crítica, Paraíba com 2 pontos encontrados e Mato Grosso com 7. Quando eu escuto notícias como essa, eu fico pensando como o Brasil é grande e como o nosso povo trabalha. Mesmo com tudo isso, a gente consegue levar o piano nas costas. Você veja, nós estamos falando aqui de rodovias no Paraná, o estado rico, que produz e precisa com a sua safra, que tem problemas críticos. Nós estamos falando da ligação com o segundo maior porto do país. E é isso. É o que nós falamos aqui ontem. O ouvinte que escutou ontem acompanhou a fala da Federação dos Transportadores do Paraná. Nós precisamos começar a discutir uma segunda rodovia de acesso a Paranaguá, porque a situação atual é que a única ligação tem problemas críticos, segundo o levantamento do setor. Então, nós precisamos avançar na infraestrutura, principalmente na rodoviária, que é a principal do país, é o principal modal de transportes do país, para começarmos a ter
competitividade de verdade. Porque o que nós temos hoje nós produzimos tanto e tão bem porteira para dentro, que todos os problemas porteira fora ainda são empurrados com a barriga. Mas se nós tivermos infraestrutura de verdade para fazer a interligação com portos, com aeroportos, para ter logística de verdade, imagine onde iremos chegar. A situação é essa, a situação pede cuidados, e o que a gente torce agora é que o novo pedágio, os novos contratos resolvam a situação. E vejam, não é por falta de cobrança de impostos, não é por falta de você ter ali um orçamento inchado da máquina pública. Olha o tamanho do orçamento do governo federal, olha a ampliação de arrecadação que eles têm promovido. E ainda assim não conseguem promover o básico, que é um planejamento de infraestrutura que olhe para frente. A gente tem que começar a superar, porque muitos dos investimentos que nós tivemos em infraestrutura são do período do governo militar. É inadmissível que a gente fique paralisado na década de 50, 60 e 70. A gente de fato precisa olhar qual é o tamanho que o Brasil pretende ter. A expectativa do crescimento da demanda por alimentos no mundo é crescente. Você tem ali uma classe média na China crescendo, na Índia, no leste asiático. Então você tem uma população que vai ansiar cada vez mais por proteína, por grãos, e o Paraná e o Brasil têm condições de fornecer isso. A gente compete com o mundo inteiro, a gente precisa reduzir os custos. Como faz isso? Com uma logística mais eficiente. O Coronel Malucelli, em entrevista aqui, falou que as estradas, do jeito que estão, elas têm um impacto de aproximadamente 20% a mais no custo logístico, justamente porque a qualidade é horrível. A gente precisa superar isso. E quando a gente olha então, quando a gente vê esses dados, os números de acidentes, os custos de vidas, aí não precisamos nem dizer, está na hora da gente de fato começar a investir, deixar de bravata e garantir que as coisas aconteçam. Porque é inadmissível que a gente seja refém a estruturas tão ultrapassadas e tão ineficientes, Mark. Eu fico entristecido e muitas vezes envergonhado de a gente não conseguir superar esse tipo de atraso. Agora 7h30. Repita.